E a gente começa o nosso programa de hoje já falando da corrida eleitoral aqui para a disputa da Prefeitura de São Paulo, que está empatada entre 3 candidatos. De acordo com um levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas, nesta sexta-feira, Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal seguem empatados tecnicamente. A gente preparou já uma arte, para a gente conseguir olhar juntinho os números, na corrida presidencial aqui à Prefeitura de São Paulo. Para quem nos acompanha, então, por imagens, na tela, Guilherme Boulos, do PSOL, aparece com 23,9% dos votos. Ricardo Nunes, do MDB, 23,8%. Pablo Marçal, do PRTB, aparece com 21,3% dos votos. José Luiz da Atena, do PSDB, com 8,4%. Depois, Tabata Amaral, do PSB, com 7,1%. Marina Helena, do Novo, 2,9%. Não sabem, 4,7%. Brancos e nulos, 6,5%. E eu já abro nossa conversa de hoje com os nossos comentaristas, dizendo que essa eleição é a mais disputada dos últimos 40 anos, inclusive foi até manchete de um dos jornais aqui da cidade de São Paulo. Todos os institutos de pesquisa têm dado os panoramas ali muito parecidos com o que a gente apontou aqui na nossa arte, E essa, de fato, vale dizer que é a primeira pesquisa eleitoral depois do início da campanha eleitoral de rádio, de televisão, considerado um marco importante na disputa, Alan? Com certeza. Aliás, essa pesquisa é bastante interessante, porque a gente percebe que houve um crescimento do Marçal e uma queda do da Atena. Então, provavelmente, o Marçal pegou alguns votos do da Atena, Aquele eleitor, talvez, que faz um voto mais pela figura midiática. Vamos lembrar que o da Atena é da mídia tradicional, o Marçal é o midiático das redes sociais. Em certo sentido, foi bom também para Ricardo Nunes, porque ele não perdeu votos, Aliás, as pesquisas vêm mostrando isso, então mostra que ele não tem perdido votos para Pablo Marçal, que era uma preocupação por parte da campanha dele. Guilherme Boulos, que há um tempo atrás tinha um percentual maior de votação, agora está ali tecnicamente empatado com os demais, eleição bastante em aberto. Aliás, o diretor do Paraná Pesquisas, o Murilo, que esteve aqui nesse programa, trouxe um fenômeno bastante interessante, que o Marçal também cresceu em relação ao Boulos, Tem tirado votos aí de alguns jovens que votavam no Boulos, E tem essa identificação aí com o Marçal. Agora, o desafio do Marçal é que ele aparentemente bateu um teto. Agora, ele está com dificuldade de crescimento, Ele vai ter que, talvez, mudar a sua estratégia para conseguir aí alcançar mais votos e ir para o segundo turno. Mas não vai me surpreender um segundo turno que antes era dado Boulos contra alguém, talvez Nunes e Marçal. Existe essa possibilidade. Está tudo em aberto. Aliás, Segre, a gente falando e mostrando, dos institutos de pesquisa, trazendo números, os candidatos utilizam justamente os resultados das pesquisas para ir mudando e bolando novas estratégias ao longo desse caminho até outubro, que não é muito longe, não estamos, A gente falava isso no começo do ano, mas agora estamos bem pertinho. Estamos há um mês, exatamente. E o curioso disso é que quando começa a campanha na televisão e nos rádios, e é bem direto, a gente está escutando alguma coisa e, pum, aparece aí a campanha. Temos observado, por exemplo, que parte da campanha de alguns candidatos não é para favorecer a seu candidato, sino para falar do outro candidato. E no caso específico de Marçal, que cresceu muito no começo, eu lembro que o Piperno dizia, está em 10%, mas pode voltar a crescer um pouco mais. Está em 21%, um pouco mais de 21%. Tem dois fatores que me parecem que chamam a atenção do eleitor. O primeiro é que ele disse que ia disputar a prefeitura, mas que se ganhasse já ia se candidatar para a presidência da República. Nós já vimos no passado o caso de José Serra, do Dória, que eles iam observando uma possibilidade de plataforma eleitoral, olhando para uma plataforma eleitoral um pouco maior. E aí vem a outra questão, que é o voto negativo, aquele voto que o eleitor disse, eu não votaria nesse eleitor, o voto de rechaço.
a um candidato. E aí o Marçal está primeiro. Então é uma disputa em que vai pesar o voto útil. Muitas pessoas que de repente dizem, mas é uma eleição, não vou. Tendo um panorama de empate técnico entre 3 candidatos, aí o segredo de cada um será que o seu eleitor vote, vai na urna e faça a sua escolha. E sempre é muito interessante avaliar também, por último, que no primeiro turno é o voto do candidato que cada um dos eleitores gosta. No segundo turno, aí já muitas vezes é aquele que não quero que ganhe e por isso voto ao outro. Agora, Zé, com essa conclusão, né, dessa pesquisa de hoje, divulgada hoje, a gente pode dizer que basicamente são 3 candidatos que estão em primeiro lugar, quase que com uma situação consolidada, né? À luz desses dados de hoje, qual que é a interpretação mais segura que a gente pode fazer? Soraya, hoje a gente não pode dizer nem quem vai para o segundo turno, quanto mais dizer quem vai ganhar, né? Para se ter uma ideia. Isso aí é um reflexo claro da nacionalização dessa disputa pela Prefeitura de São Paulo. E é compreensível, é a maior cidade do país, né? Tem o maior orçamento do país. O orçamento de São Paulo só perde para o orçamento do estado de São Paulo, que inclui o orçamento da capital e o orçamento da Previdência. Então, é uma grande gestão. Por outro lado, o prefeito de São Paulo, obrigatoriamente, ele é candidato ao governo ou à presidência da República. Então, a visibilidade de São Paulo permite esta vitrine para nacionalizar a disputa. E a gente vê claramente ali que logo no início já tinha essa previsão, eu falava isso aqui. Eu contava e, olha, não está 100% ainda descartada a possibilidade de crescimento da Tabata ou do Datena. Basta escorregão de um desses que estão na frente. E em campanha eleitoral, uma semana é um ano. Isso pode acontecer. Qualquer escorregão, qualquer dificuldade de uma campanha dessas, né? Então, pode ainda mudar esse quadro. É que não há, na cidade de São Paulo, uma definição ainda sobre esse resultado. A gente vê que o Pablo Marçal chegou ali ocupando um lugar de quem não está satisfeito nem com um lado e nem com o outro. É a grande novidade. E os reflexos desta disputa em São Paulo já estão sendo sentidos nacionalmente. Veja bem, todos já contam aqui com a presença do Pablo Marçal na chapa de candidato à presidência da República em 2026. Outra coisa que chama atenção é o número de candidatos, é um número baixo. Eu entendo que isso não é obrigatório, que todo partido deveria obrigatoriamente lançar o candidato, né? Depois, o segundo turno seria aquele pente fino, né? A definição. Mas é uma eleição importante e antecipo, de tédio, não morreremos aí não, viu? Não mesmo, Zé.